duas pessoas encarnadas, com provocação de dois espíritos desencarnados, são duas pessoas desencarnadas e duas encarnadas, conversaram conosco, provocando e considerando importante que nós voltássemos a falar sobre as experiências mediúnicas. Eu realmente acho tão dispensável, amigos e amigas. A minha opinião é que depois de Chico Xavier, não haveria necessidade de ninguém falar de nada mediúnico. Deveria haver mais estudos da mediunidade de Chico. O Chico foi um gênio mediúnico. Há muito pouco estudo a respeito dele. Mas a espiritualidade não considera isso o correto. Assim como, por exemplo, temos os gênios na matemática. Então os professores de matemática têm que cruzar os braços e deixarem trabalhar, já que houve um gênio da matemática ou da física. Depois, já que existiu Einstein, então não posso ser físico. Eu não posso trabalhar no... Por exemplo, acabou de ser lançado um acelerador de partículas no Brasil. Não vou trabalhar no Sirius, porque depois de Einstein, o que eu vou fazer? Essa pseudo-humildade, essa pseudo-consciência, na verdade, não é. Entretanto, ainda continua insistindo para dentro. E depois de Chico Xavier, para que termos outras evidências? Mas o que a espiritualidade quer dizer? Que nós temos que sentir isso todos os dias conosco, palpitando no dia a dia. A espiritualidade não aconteceu apenas porque passa para o nosso emocional essa ilusão de que quando há um médium bom presente, a espiritualidade está ali. E se não há um médium, a espiritualidade não existe. É um materialismo disfarçado, né? Que seria um fenômeno dependente da presença do paranormal. Então seria um epifenômeno do cérebro dotado de faculdades, as chamadas percepções extrasensoriais de um cérebro. Não é. A espiritualidade existe. Todas e todos somos assistidos, quer percebamos ou não, quer acreditemos ou não, e há inúmeros fenômenos que não podem ser explicados de outra forma, senão pela tese sobrevivencialista, como alguns autores falam, ou imortalista, de que nós não morremos com o nosso cérebro. Graças a Deus, né? Não faria sentido. Se Deus existe, como é que nos criaria para mergulhar no nada? E bem, duas situações prosaicas. Nós vamos trazer os próprios dirigentes aqui do Salto Quântico, do Quantum Leap Institute aqui em Bethel, estiveram em nossa casa e na hora da prática do Evangelho, quando estávamos orando, Eugênia Spásia, orientadora espiritual, à distância, canalizou algumas informações para as pessoas presentes. Então, só para mostrar, vejam só, os dados são desimportantes, mas provam que existe uma interferência de seres, inteligências autônomas, que não sou eu, não são as pessoas, Luciane Vieira, que foi a esposa de Marconi, que é a dirigente do grupo, ela comentou logo em seguida, para aceitar o que aconteceu, não posso nem dizer que foi telepatia. Foi uma fala interessante que ela trouxe, depois ela vai dar o depoimento dela. Ou seja, o nosso grupo, nós primamos por uma linha de pensamento crítico, de abordagem sensata, lúcida. Nós não estamos aqui em busca de acreditar por acreditar. Eu acredito, eu gosto dessas coisas. Não são coisas para a gente gostar ou acreditar. Elas existem. Nós nos informamos da abordagem científica. Eu falo isso apesar do nosso grupo ter insistido no correr do tempo. Foi feito um filme a respeito da minha mediunidade. Precisa. Paciência. Tem que ser. Quem está na chuva para se molhar, né? Não se faz tanta propaganda de que denega a espiritualidade. Então, já que eu estou sendo o canal do Espírito das Minhas Pazes, então vamos mostrar que esse cara realmente não está criando inconscientemente, com boa intenção, mas iludido. Essa tese das pessoas que analisam friamente o fenômeno espiritual, a pessoa acredita, mas não é bem isso. Isso é uma criação do inconsciente. Repito, há uma vastidão de fenômenos que até podem ser explicados por outros caminhos alternativos, como a telepatia, o inconsciente coletivo, etc. Mas alguns não. E mais do que só os dados, como vocês vão ver, o que interessa ver é a espiritualidade preocupada em supraordenar os eventos, apresentar uma proposta de explicação para aquilo que a gente está vivendo, e mais do que só uma explicação, é trazer uma ótica, um prisma mais elevado, um ângulo de observação mais elevado daquilo que nós estamos vivenciando, para potencializar a experiência que a gente está passando em determinado departamento de nossas vidas, etc. Ângela, por exemplo, foi quem recebeu hoje. As pessoas próximas a mim acompanham isso com frequência. Não é o meu trabalho mediúnico. Meu trabalho mediúnico é de passar essas mensagens de caráter coletivo. Mas as pessoas próximas recebem como uma espécie de mimo da espiritualidade. Ficam recebendo, percebem mais claramente
tem a comprovação da existência do mundo espiritual, porque esse mundo espiritual se revela. Né? Então hoje foi Ângela. Ângela estamos há 2 semanas afastados, mais ou menos, né, Ângela? Que ela está no Brasil, estava me comunicando com ela. Aí hoje, a espiritualidade, veja que mimo, que graça, né? Trouxe tudo o que estava acontecendo em todas as áreas da vida dela. O que estava acontecendo dela com a criancinha, com a filhinha, ela na direção das mediúnicas, ela nas preces dela, ela nas comunicações mediúnicas dela, todos os aspectos do que estavam acontecendo o que era de estranhar, o que era de esperar para o padrão que ela estava. Só um dado eu conhecia. Mas olha, Ângela, isso aí eu soube. Alguém falou comigo que aconteceu tal coisa. O resto era tudo desconhecido meu e só conhecido dela. Não é maravilhoso isso? O amor, o cuidado dele, saber. E com ela, quero dizer, todos nós, todas e todos somos observados. Ninguém é privilegiado nisso. E quem quiser mais atenção à espiritualidade, é só se fazer mais atento ao serviço do bem. A gente vai, como a espiritualidade tem economia de recursos, de energia, é diferente de Deus que tem em toda parte. Para recebermos mais assistência de Deus através desses espíritos do bem, ou anjos, ou santos espíritos de Deus, que nós sirvamos mais esses espíritos. Então seremos mais assistidos por uma questão de bom senso. Eles investem em quem está investindo no bem comum. Teremos mais atenção delas. Vou começar com Marconi, que me dá a impressão que a ordem seria mais interessante assim. Marconi, você conta das falas, foram algumas falas breves, e desses assuntos eu pedi que eles trouxessem 2, basicamente. Disse que ficassem livres para trazer os outros, mas 2 eu achei interessantes com essa provocação para estudarmos o fenômeno mediúnico. Então, Marconinho, vamos lá o seu depoimento do que aconteceu, o que é que você tem a dizer sobre isso? Eu falo com essa isenção, essa naturalidade, porque não é uma coisa minha. Vocês compreendem? Eu presenciei, eu sou a primeira testemunha. Aconteceu por meu intermédio e para dizer, esses escritos, eu poderia dizer que são meus, mas não são meus. Poderia atribuir o crédito a mim, mas eu não posso atribuir, eu sei que não são meus. Né? Então o correto é a gente atribuir o crédito a quem deve, ou seja, esses seres do plano maior. Senão eu vou dizer que essa obra gigante é meu crédito, meu mérito, minha inteligência, o que for. E não é verdade. Marconi. Benjamin me mandou um áudio e dizia, né, que Eugênia tinha falado comigo e ela disse que eu ia receber uma mensagem, que eu não estaria lembrando exatamente que aquilo tinha acontecido, mas que quando eu escutasse a mensagem, eu ia me dar conta de tudo que aconteceu. E eu já fiquei curioso, porque ela ia falar de uma coisa que aconteceu no passado, né, já disse como é que eu estava me sentindo no presente e o que ia acontecer no futuro, quando eu recebesse a mensagem. Deixa eu só, como pareceu o umbigo, na minha perspectiva, tentando me colocar como quem está ouvindo, eu vou dizer de outras formas. De outra forma, o que ela disse foi que o que ela ia falar, ele não tinha percebido, mas que na hora que ele ouvisse o que ela falou, aconteceu isso. Porque tem aquela situação que também existe. Olhe, ele andou se estranhando com tal assunto e a pessoa já tinha se apercebido com aquele problema. E nesse caso ela antecipou. Ele não percebeu isso que ela vai falar. Quando você ouvir, você vai se lembrar. E sobre isso, aí foi explicar. Então vamos ver o que o Marconi vai dizer. Muito obrigado, mãe. Foi isso mesmo. Não é nem lembrança, era de não ter percebido realmente. E quando chegou a mensagem, ela falou sobre que eu andava mais irritadiço, né, com o meu filho caçula. E eu não tinha percebido, achei que estava tudo bem, mas conforme eu fui escutando a mensagem, realmente eu me lembrei de alguns comportamentos meus que não justificavam como eu tinha agido com ele em relação ao comportamento dele. Ela circunscreveu no tempo também. Nos últimos 2 dias, sem haver motivo, você ficou mais irritadiço. Estou dizendo porque eu ouvi a mensagem junto, né? Você andou mais irritadiço, menos tolerante, mais impaciente. Usou de várias formas para ele lembrar. Lembra-se? Aí ele disse, sim, lembrou quando ouviu, que não tinha se dado conta até o momento que ela falou. Então... Isso. Então eu achei sensacional de novo, né. Teve a questão ela relatou o passado que Benjamin não tinha como saber, né, eu não tinha comentado nem com ele, não tinha me dado conta, não tinha nem como comentar, Não né. estava na sua casa. Isso. Você nem se dado conta, como é que ia comentar? Exato. Exatamente, É o primeiro exatamente. ponto, né. Bem lembrado, bem lembrado. Aí, depois, ela sabia que eu não tinha me dado conta, né, que era mais estranho, isso nem telepatia podia ser, né, porque eu nem sabia nem tinha me dado conta que tinha acontecido. Então, Exatamente. né, tem todas essas coisas. E aí depois ainda disse uma coisa que não tinha acontecido, né, e que me pegou de surpresa, porque realmente aí, olha, é mesmo, tem isso tudo, né. Ou seja, ela disse claramente, né, o passado, o presente e o futuro, né, E
E Mensagem bem aproveitando, disso aí ela começou a falar, atenção, que o filho ou filha, né, do mesmo gênero, posso falar, né, Marconinho? à O vontade. filho do mesmo gênero costuma ser um símbolo vivo de questões do nosso eu melhor, o eu novo, assim como o Evangelho fala, o homem novo, a mulher nova que temos que nos tornar. Estão sendo retratadas no seu filho do mesmo jeito, porque tem duas filhas adolescentes, e esse filhinho que está começando a adolescência. Ele não teve problema, não estava irritadiço com os filhos de um modo geral, ou filhas, que a gente não tem uma palavra neutra em português, né? Nem em inglês também, né? Tem para irmãos, mas não para filhos, né? Então, não era com os filhos de um modo genérico, era com o filho, e o filhinho dele é muito dócil. Posso falar que não seria, ele não dá motivos para isso, propriamente, né, Marconi? Você pode falar isso também, né? Então, era alguma coisa e a gente, aí entra a sobreordenação. Tem o dado, curioso. Não tinha como ninguém saber. Lu não falou comigo. Eu não estou lá para ver isso. Eu não estou na casa dele, né? No passado, até os anos 90, até os anos 2000, eu ficava hospedado na casa dos dois. Mas eu não estou lá. Então, não vi, ninguém viu. Tá interessante, um fenômeno curioso. Ela viu, teve cuidado, atenção de falar e já traz uma explicação. O que está por trás? Faça uma reflexão. E ela não disse a razão. Também não dá a resposta pronta. A espiritualidade superior não entrega gabaritos evolutivos. Reflita sobre o assunto. Pediu isso. E Marconi, por sua vez, tomou iniciativa que Eugênia não provocou. É bem interessante isso, né? Não é a coisa pronta, entregue, nem na resposta ao assunto que ela disse, que era uma questão espiritual dele refletida no filho, nem no que ele tomou iniciativa depois. Vou falar com o Leozinho. Leonardo é o nome do menino. Vou falar com o Leozinho e pedir desculpas que não é uma questão com eles. Iniciativa ótima. Quando ele respondeu, ele disse isso. Excelente, Marconi, que você faça isso. Você quer dizer mais alguma coisa, Marconi? Você disse que é um mimo, é realmente um presente muito grande. Muito obrigado. Então, nem me lembrei, né? Eugênia, Porque também. teve o evento da sexta, que ela falou algumas questões que eu não me recordo em quais foram, mas ficou mais interessante mesmo essa, por essas características, né? O antes, o depois, a supraordenação e a provocação que você fez de falar com o Leozinho. Excelente isso, né? Uma bobagem, mas que bobagem significativa, não é? Eles estão nos vendo. E eles contornam, às vezes, tem um problema grave que a pessoa está passando, que eu posso ter sabido, eles não falam. Vão falar de outros assuntos, não aquele ali. Para a pessoa ficar livre na sua crise existencial, vivenciar seus dramas e aprender sozinha, consigo mesma. Marconi, muito obrigado. Agora, Lu. De Lu foi muito interessante também. Boa noite, Benjamin. Boa noite, Lu. Boa noite a todos e todas. A minha experiência foi interessante porque, como o Benjamin disse, nós estávamos na casa dele e a Eugênia, conversando comigo, me alertou sobre um pensamento que eu tive enquanto eu dirigia para o trabalho naquela manhã. Porque na noite anterior, alguns dias eu tinha notado que eu estava sentindo uma dor no baixo ventre, e aí dirigindo para o trabalho, eu comecei a pensar, nossa, eu preciso marcar o médico, preciso ver se pode ser alguma coisa. Mas quando eu resolvi esse assunto de vou marcar o médico para ver o que está acontecendo, se está tudo certo, aquilo ficou resolvido para mim, eu não pensei mais no assunto. E passou todo o dia, nós fomos para casa de Benjamin à noite, e... Você não estava sentindo dor na hora. Não estava. Tanto que eu não percebi nenhum movimento, que pode assim, inconscientemente se movimentou. Não só não achei, não vi sinais, como nem inconscientemente poderia perceber porque ela não estava sentindo dor. Só para chamar atenção, porque mesmo com boas intenções, nós podemos enganar com leituras inconscientes. E não tinha como ser, porque ela não estava com dor no momento. Então, Eugênia se reportou a uma dor que ela estava sentindo antes. Então ela começou, posso antecipar essa parte, e ela disse, olha, primeiro, essas dores, ela falou do aparelho reprodutivo, não são problema orgânico. Disse a razão emocional energética que estaria sendo canalizada como fio terra por um aparelho reprodutor, mas que ela poderia sim, como ela pensou, procurar um ginecologista apenas para verificar que está tudo bem, para tranquilizar-se, porque a espiritualidade não substitui a função de médicos e médicas. Mas já antecipou, vá em paz. Outra coisa é a gente ir para um médico ou uma médica sabendo que não tem nada, mas vamos confirmar, abordagem científica. Vamos confirmar, entretanto, sabendo que a razão espiritual emocional, que era importante, foi dita lá por Eugênia Spazia para ela, mas ela não precisaria se preocupar, embora pudesse ir ao ginecologista. Achei muito interessante também, né, Lu? Não estava na hora sentindo nada, né? Não estava sentindo nada. Mas o que ficou mais interessante para mim foi que depois que passou esse episódio, nós conversávamos novamente sobre o assunto e conversávamos sobre a dificuldade que algumas pessoas têm de acreditar na existência dos espíritos, na existência da espiritualidade superior.
E eu ainda disse: "Como pode isso acontecer?", que naquele momento que aconteceu aquela mensagem, eu não podia nem dizer que poderia ter sido telepatia, porque como eu não estava pensando no assunto, Nem como que eu sentido dor. não sentindo dor, nada, como você poderia falar de um assunto que não estava nem passando pela minha cabeça durante horas? Então Sim. telepatia não poderia ser. Foi por isso que Sim. nós entramos nessa conversa, Essa conversa certo? foi... Mas para mim o que ficou de tudo, claro que como o Marconi falou, essas mensagens são presentes pra gente, que nós recebemos. Mas eu fiquei pensando, é um assunto corriqueiro. Sim. Por que ela me vem falar de um assunto tão Prosaico, prosaico? sem importância. Isso. Mas ele me fez pensar que, ou fortaleceu ainda mais para mim, essa noção clara de que se eles estão escutando esse Isso, meu pensamento lá, e dirigindo para o trabalho, imagina as minhas questões mais profundas. mais sérias. As minhas preces sentidas que eu peço. Sim. Os assuntos de... Ui, desculpa. Se emociona, é natural, né? É muito forte. Isso é maravilhoso saber que todas e todos, vejam só, Lu e Marconi vieram para cá, Luciane e Marconi, porque todas e todos somos ouvidos. Eles estão oferecendo a sua intimidade. Veja, eu falei do drama com o filhinho dela, uma questão orgânica. Eles não se incomodaram perguntando se poderia falar. Estão abrindo sua intimidade para que todos vejamos, todos somos ouvidos e ouvidas. E nas questões sérias, porque às vezes, por exemplo, eles pensam uma bobagem durante a prece, aí tem aqueles temas sérios. Algumas questões Lu já desabafou comigo, pois esses assuntos eles não falam normalmente. Às vezes tocam, mas en passant, para não subtrair da pessoa a oportunidade de passar pela crise de aprendizado e fazer a escrita do seu próprio destino. Eles não nos substituem no processo evolutivo. Senão seriam professores ou professoras do bem. Não vão segurar a mão da criança, que nós somos em relação a eles, para escrever o caderno de caligrafia, né? Tá com condições de falar de novo? Sim. Sim, senhora. Obrigada. Não tem de quê. Mas então eu só gostaria de fechar essa parte dizendo, alertando a esse aspecto, de que eu sei que as minhas questões sérias estão sendo ouvidas também. Estão. E então eu fico muito agradecida a Eugênia Spaz, Matheus Anacleto, Espiritualidade Superior, a você por ser canal deles, Ai, que trazer Fico primeiramente esses agradecido também. presentes assim, incalculáveis pra gente. Muito obrigada, Benjamin. Não tem de quê, Obrigada. tem de quê, Luciane. Então, agradecido a Lu e a Marconi. Por mais que a gente diga, né, já sabe, já existe, não é? Eu me lembro de Delano que dizia assim, quando ele veio de 2001, ele começou a acompanhar o Salto Quântico com um programa na extinta Rede Brasil, que hoje é TV Cultura, quando a gente transmitia lá, o programa pela Rede Brasil TVE. E aí então ele acompanhava, já sei que a espiritualidade existe, está completamente resolvido, mas quando você vier para cá e os espíritos começarem a falar de sua intimidade, você vai tomar um susto. E começou antes, porque primeiro ele fez terapia comigo à distância. Então, a um certo dia ela começou, Eugênia Spaz resolveu escrever tudo o que estava acontecendo. Imaginem, amigos, que ela foi descrever a personalidade dos amigos com que ele convivia no Rio de Janeiro, os dramas e os tipos de problemas com que ele passava com colega, com chefe, com o pessoal todo. E, como mimo final, foi tranquilizar que o joelho esquerdo, que ele tinha tido dor nas atividades físicas naquele dia, joelho esquerdo, é isso mesmo, que bobagem. Mas isso é bobagem, mas não dá pra chutar uma coisa dessa, que ele tava fazendo atividade física e o joelho esquerdo do ele não falou absolutamente. Se eu não estava presencialmente com ele, a pessoa não sinaliza que está caminhando, puxando a perna, não é? Era uma ligação ao telefone mesmo, não era a época da internet ainda. Existia, mas a gente não falava normalmente por áudio pela internet, só por texto. Isso foi no final de 2005, ou iníciozinho de 2006, acho que foi janeiro de 2006. Não, a gente começou a falar em dezembro de 2005, em janeiro de 2006 aconteceu esse telefonema longo. Então vejam que mimo, não é? E aí ele começou a ver, meu Deus, é outro nível de percepção, a realidade, o impacto de aqui concreto comigo, é verdade, eles estão vendo tudo com discrição, com elegância, para nos ajudar, não para vasculhar, ficar atrás do buraco da fechadura. Não ficam, não existe essa picuinha, essa miudez, essa mesquinharia que as pessoas imaginam. Se nós estamos sintonizados, qual é o nosso propósito? Qual é a nossa sintonia? É o serviço do bem, somos pessoas de bem, do bem, fazendo bem, então vamos sintonizar com o espírito do bem também, que não vão estar preocupados em nos vasculhar a intimidade, pelo contrário, tem um pudor enorme. Ninguém fica sendo observado quando está no banheiro, ou por que nós íamos fazer olhando uma pessoa no banheiro, entrar no banheiro? Ninguém vai. Existe um princípio, eles se veem, eles se vigiam entre si. É uma rede de fraternidade. Se há pudor aqui, no outro lado há muito mais. Mas se a pessoa é hipócrita, dissimulada, cheia de
perversidades e maldades ocultas, essa pessoa está completamente devassada por forças do mal. Então ela não tem privacidade respeitada, não tem intimidade respeitada, coisa nenhuma. Quer a pessoa acredite ou não, porque acontece. Eu não acredito nessas coisas, porque se assustaria saber que é verdade. E é. Quer a pessoa acredite, quer não, existe. Se nós focamos o bem, somos assistidos por seres do bem. A nossa sintonia, nosso propósito define com quem nós estamos. Muito bom isso tudo, né? Mas aí hoje a Eugênia resolveu falar com a Ângela tudo o que aconteceu nessas 2 semanas em cada departamento da vida dela. Só não falou profissional, mas falou a direção da mediúnica, suas orações, a relação com a filha, como estava nesses âmbitos todos e na relação mediúnica com o irmão desencarnado. E algumas surpresas pelo padrão que ela disse que estava e o que ela sentiu com o irmão, nas preces e na relação com a filha. Aí vinha uma surpresa também. Aí eu prefiro não falar, acho que algumas coisas são mais íntimas. Diga, Gilio, você falou com alguém? Talvez tenha falado com Fernandinha, não sei. Não Nem falei, isso. não. Não falou Não com falei ninguém. com ninguém encarnado, um homem encarnado. Ou seja, Eugênia tem que existir para ter falado comigo, para passar para você, porque ela falou esses assuntos e confortando. Que vai tudo passar, que é numa fase. Todos nós passamos por períodos mais difíceis e nós atravessamos esses períodos. Sobrevivemos e ficamos mais felizes depois. Sim, Muito senhora. obrigada Tem de quê? à nossa Tem de mestra quê? Eugênia Spaz e a você por trazer essas mensagens tão confortadoras, esses presentes do céu para as nossas vidas. Obrigada. Para aquelas e aqueles que dizem, mas eu já sei, não preciso ouvir isso não. Eu garanto a vocês que há pessoas que desesperadoramente precisam. E mais, quando estamos dando um depoimento assim dentro das câmeras, mesmo que as pessoas não sejam especialistas em linguagem não verbal, etc., as pessoas transparecem e sabem, não, essa pessoa não está inventando isso, não. Mas ele também é exagerado, né? Estava à distância, não tinha como saber. E, embora existam fenômenos mediúnicos muito mais impressionantes, alguns foram pensados no filme a meu respeito, e há outros trabalhos mediúnicos e médios muito melhores que eu, do passado, do presente, e que estão aí. Mas é tão bom a gente viver isso, porque só isso existe vida após a morte. E nós somos assistidos por seres melhores que nós, inteligência e bondade. Parece assim, não precisa falar mais nada na palestra, né? Se eu conseguisse transmitir isso para vocês, talvez dispensasse tudo mais. Talvez. A gente precisa de esclarecimento. Depois, bem, sei que sou imortal, sou perfectível, estou melhorando, tenho potencial para melhorar, então estou com alguns dramas. É muito melhor a gente começar a fazer perguntas a partir dessa premissa, do que partir da premissa de não sei se existimos, se Deus existe, fica tudo muito mais angustioso e caótico, partindo dessa ordenação superior. E a gente pode, eu sugiro, pesquisem mais, instiguem a dúvida, a boa dúvida, a dúvida metódica. Vamos pesquisar mais e não negar. Negar por negar, a negação sistemática não é um sinal de inteligência e de lucidez.